Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso TheCast de hoje. A gente está com uma programação com foco no mês da mulher e hoje a gente vai falar de um assunto super relevante que é a saúde da mulher. Esse tema a gente vai abordar não só do aspecto feminino, né, da mulher mesmo, do ponto de vista da pessoa, mas também no ambiente de trabalho. Então a gente vai ter uma conversa super bacana. E para isso nós convidamos a Nilza Bueno, que é uma especialista em fisioterapia pélvica e que vai contar para a gente coisas que talvez a gente nem imagine que são relevantes e que a gente deve levar em consideração e deve cuidar, né, como devemos cuidar da saúde de uma forma integralizada. Então, Nilza, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria começar você contando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre como você chegou nessa área. Bacana, obrigada Lilian pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né, podendo esclarecer tanto as mulheres quanto seus parceiros, suas parceiras, né, as pessoas que estão ao redor dessa mulher na família, no ambiente de trabalho, sobre a importância desse tema que é a saúde da mulher relacionada ao ambiente de trabalho. Vocês vão ver que tem vários aspectos que às vezes a gente não enxerga no cotidiano, mas que estão por trás, né, dessa inserção da mulher cada vez maior no ambiente de trabalho. A minha carreira como fisioterapeuta começou há bastante tempo atrás, como uma fisioterapeuta. Eu trabalhava na área de fisioterapia motor, esporte, dores em geral. Trabalhei muito tempo nessa área até que um dia fui picada pelo bichinho da fisioterapia pélvica, né? A partir de uma curiosidade, uma pessoa me fez uma pergunta do que era e eu fui conhecer. E daí, assim, descobri um leque de coisas que a gente pode oferecer em termos de saúde feminina e saúde masculina e saúde de crianças também. Hoje o nosso tema é saúde feminina, mas a fisioterapia pélvica é bastante abrangente, né? E vislumbrei não só, então, a oportunidade de oferecer esse cuidado diferenciado para a mulher, mas como também de repensar a minha própria vida, né? A minha própria carreira, quer dizer, então seria um momento daquela onde a gente quer fazer aquela mudança na vida profissional da gente e a gente descobre uma área onde você pode trabalhar, onde a maturidade é um fator que vai trabalhar a seu favor. Então, foi um momento para mim de empoderamento em termos de técnica para oferecer para essas mulheres e em termos pessoal para oferecer para mim como satisfação com o meu trabalho. E eu amo trabalhar com a fisioterapia pélvica. Que legal, bacana. Fala um pouquinho sobre a saúde da mulher, né, e o ambiente de trabalho. Ou seja, hoje tem uma busca, né, por um aumento da participação das mulheres nas posições mais altas na empresa. Muitas vezes as empresas têm uma equidade em termos de mulheres e homens no ambiente de trabalho, mas a participação da mulher ela vai ficando mais menor, né, conforme vai subindo a hierarquia da empresa. Então, cargos de liderança, mulheres no conselho, que são temas bem importantes hoje, que as empresas estão com um olhar muito provocativo, né, e até intencional de aumentar o número de mulheres no ambiente de trabalho. Então, acho que é um tema bacana para você explorar um pouquinho com a gente aqui. Sim, sem dúvida. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar e que a gente tem que entender, né, o homem e a mulher no ambiente de trabalho. O que a gente pode enxergar em termos de saúde de diferente? Então, primeira coisa, corpos femininos e corpos masculinos são diferentes, têm características diferentes, têm necessidades diferentes. E claro, quando a gente está falando do corpo feminino, a gente não está falando aqui de gênero nem de opção sexual. A gente está falando daquele corpo biológico, aquele corpo que nasceu com órgãos femininos. Então, é um corpo que vai ter vulva, é um corpo que vai ter vagina, é um corpo que vai ter mama. Então, é um corpo que tem suas necessidades, né? Então, acho que só para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou separar, assim, nas 3, digamos, grandes fases da vida da mulher, né? Então, a gente começa na puberdade, a mulher vai começar com a fase da menstruação. Então, o que vai estar envolvido nesse período da menstruação? A gente sabe que a menstruação, o que ela é? Ela é um ciclo. Então, a gente tem as fases e as variações hormonais que acompanham esse ciclo. E o que acontece com essa variação hormonal? A mulher ela vai sofrer alterações na disposição, no sono, no estado de humor,
Além do período da menstruação em si, que é o período quando ela vai sangrar, que ela muitas vezes pode ter dor, ela pode ter cólica, né? E hoje a gente tem estudos que muitas vezes a cólica ela é equivalente a um infarto do miocárdio, ou seja, ela é uma dor muito importante, que a gente, na verdade, está acostumada a normalizar ou a esconder. Por quê? Porque se eu chego todo mês no meu ambiente de trabalho com uma cara de dor, com uma cara de cólica, de quem quer ficar quietinha embaixo do cobertor, isto não pode não ser bem aceito no meu ambiente de trabalho. Então, a tendência é que a gente lide com essa situação de uma maneira a normalizar ou de fazer de conta que não está sentindo aquela dor. Né? E todas as outras alterações que tem no período. Vai ter aquele dia que você vai estar assim mais irritada, porque o seu hormônio está oscilando e o seu estado de humor variou. E isto não pode, em momento nenhum, dentro de um ambiente de trabalho, ser motivo de chacota, ser alvo de questionamentos, de comentários. Isso deveria ser o quê? Acolhido. Hoje a minha companheira de trabalho está passando por um dia mais difícil, então a empresa em si pode criar esse ambiente acolhedor com campanhas de esclarecimento, né, para que os próprios homens saibam entender essa questão e entender que é uma questão que é relevante para aquela mulher. Né? Então, ter um ambiente que seja acolhedor, ter um ambiente onde ela possa ter 5, 10 minutos ali de uma pausa, se ela está com uma cólica, ela ter um momento para se reequilibrar e voltar para o trabalho se sentindo melhor. Né? Então, eu acho que esse período da menopausa é essa coisa. Todo mês ela vai passar por aquilo. Da menstruação, né? Desculpa, da menstruação. Todo mês ela vai passar por aquilo, né? Então... acho que tem um tema importante também, que é a mulher estar num ambiente onde ela possa expor isso. Né? Exatamente. Porque por exemplo, eu tive uma pessoa na minha equipe, era uma jovem, ela tinha esse período, todo mês ela tinha até muitas vezes de ter que ir para um atendimento com tomar soro e tal, então assim, ela tinha, né, não é soro, né, tomar algum remédio para dor num atendimento, num hospital. Sim. Então assim, ela só foi me contar quando ela teve que ir para o hospital, né? Exatamente. E eu não sabia. Então, assim, precisa ter esse ambiente que acolha. Que é acolhedor, né? exatamente. Que seja aberto para que ela se sinta à vontade para poder expor que ela tem uma questão importante ali, que é a dor que ela sente, que varia de mulher para mulher, né? Exatamente. É a questão do acolhimento, é a questão do tabu, porque muitas vezes a mulher ela não quer nem falar que ela está menstruada, porque ela não quer ser taxada como uma pessoa que está naqueles dias. Ela está nervosa porque ela está naqueles dias, né? Então, muitas vezes ela vai lidando com esta situação de forma a se manter isolada desse preconceito, deste tabu que ainda existe, né? E dependendo da situação da mulher, da classe social, esse tabu pode ser pior ainda. Então, tem essa questão do tabu e tem a questão da higiene, das condições de higiene, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que essa mulher, durante o período menstrual, o que a gente recomenda do ponto de vista da saúde é que ela tenha um espaço tranquilo para fazer a troca do seu absorvente, seja ele um absorvente de uso interno, um absorvente de uso externo ou um coletor. Dificilmente você tem uma empresa que tem um banheiro feminino onde a pia seja ao lado do vaso sanitário. Então, como que essa mulher vai fazer a higiene desse coletor? Ela vai poder usar o coletor? Ela vai sair com aquele coletor na pia fora do vaso para fazer a higienização e voltar a colocar? É constrangedor. Se não tiver um banheiro específico que ela possa fazer isso, realmente é uma dificuldade, né? E a gente sabe que as empresas, infelizmente, não pensam ainda nessas questões, né? São questões que eu acho que a gente tem que trazer para a discussão, tem que trazer para o dia a dia mesmo, né? E outro aspecto importante na sua fala, a dor. Ok, tem mulheres que vão ter dor todo mês, mas a gente também tem que estar atento para isso e não normalizar, porque um certo nível de dor, de cólica menstrual, pode ser normal, mas aquela mulher que tem uma dor importante todo mês, que tem uma diarreia associada, que tem uma enxaqueca associada, ela não pode normalizar essa dor. Ela provavelmente tem alguma disfunção. Tá? Relacionada pode ser um endometrioma, uma endometriose, um adenomioma, ela precisa procurar auxílio médico e ela não pode aceitar
de ninguém. Mulheres, não aceitem de ninguém, nem da família, nem da mãe, nem da tia, nem do companheiro, nem do seu supervisor, do seu chefe, de que cólica menstrual é frescura. Cólica menstrual é uma dor e precisa ser acompanhada, precisa ser tratada. Tá? Então, eu acho que tem esses 3 aspectos, a gente pensando ali nesse período da menstrual. Depois a gente tem o período da gestação. Né? O período da gestação é outro período onde o corpo da mulher está passando por uma revolução de hormônios e uma revolução física. Né? Ela vai ganhar peso, as articulações vão ficar mais embebidas, mais flexíveis, mais frouxas, para poder acomodar o momento do parto, acomodar aquele bebê. Então, essa mulher, lógico, ela vai ter mais dor nas costas, ela vai ter mais dificuldade de ficar sentada o dia todo. Se ela exerce uma função onde ela fica muito sentada, ela vai ter dor na perna porque ela não vai ter um bom retorno venoso. Se ela fica muito tempo em pé, ela vai ter dor na perna porque ela fica muito tempo em pé e a perna está pesada. Então, são situações que a gente tem que entender, a gente tem que ter um mobiliário mais adequado. Pensa numa cadeira que serve para uma pessoa, né, para um homem de 1,80 m, que malha todo dia, para uma mulher que está gestante, que ganhou peso, que tem uma estrutura física menor, ela vai ter que se acomodar na mesma cadeira? Não, ela pode ter uma cadeira no ambiente de trabalho com um elevador de perna para no momento do dia em que seja possível ela pôr a perninha para cima, ficar mais confortável? Pode, né? Ela pode ter um acolhimento dessa empresa, é uma colega, ela pode ter necessidade de parar mais vezes para fazer um lanche, porque a glicemia dela pode cair? Pode. Então, são situações que a empresa, o empregador, ele tem que estar atento. Essa mulher, ela vai ter necessidades diferentes durante esse período gestacional. Aí ela foi, ganhou o bebê, voltou. Ela vai estar amamentando ainda. Muitas mulheres hoje estão fazendo a opção de amamentação por livre demanda. Então, esse bebê ele não vai mamar só 4 meses. Ele vai mamar muitas vezes 1 ano, 2 anos. É um direito dessa mulher. Ela vai lidar com a amamentação como ela quer. Ela tem que ter um ambiente para quê? Para tirar esse leite, para fazer a coleta desse leite. Tem uma geladeira para ela guardar esse leite, para ela voltar para o final do dia para casa e ter esse leite fresco para oferecer para esse bebê? Então, são situações que podem passar despercebidas, mas que fazem muita diferença na vida de uma mulher que está querendo conciliar a sua carreira com a sua maternidade. Até um lugar adequado para ela poder ordenhar, né? Porque muitas vezes não tem, então as mulheres vão para o banheiro e não é o lugar mais indicado para que ela possa fazer colher o leite ali de uma forma confortável, tranquila, higiênica. De novo, a gente vai voltar para aquele banheiro muitas vezes que é um banheiro ali com 4, 5 cabines, onde muitas pessoas estão entrando e saindo ao mesmo tempo, e às vezes a mulher precisa estar bem sentada, numa posição confortável para fazer a drenagem, ter condições de lavar a mão adequadamente, ela vai manipular o alimento do filho. Né? Então, todas essas questões são importantes. E depois dessa fase, então, né, que é lógico que não é só isso, porque tem todo o desafio da demanda de cuidar de uma criança, de gerir um lar e de gerir a sua carreira, a sua profissão, que a gente sabe que esse momento da volta ao trabalho também é um momento de muito cansaço físico. Quem já foi mãe ou quem já foi tia ou quem tem um irmãozinho já viu que mães normalmente dormem muito pouco, né? Com raríssimas exceções daquelas mães que podem ter um cuidador para o seu bebê a noite toda. É uma mãe que vai ter uma noite de sono prejudicada, então ela vai estar mais cansada no dia seguinte, mas ao mesmo tempo ela quer dar conta do seu trabalho, ela quer fazer a sua ascensão profissional, então ela tem que ter todo esse cuidado. Ela é um momento frustrante, porque ela quer ficar mais com o filho, mas ela quer também estar na empresa. Então, o que a gente pode fazer para acolher essa mulher? E eu falo, gente, eu acho que uma das coisas muito importantes, realmente, Lília, assim, campanhas de acolhimento e de orientação. Né? Então, se eu estou vendo que a minha companheira de trabalho está com aquele dia que o filho está doente, está com febre, está cansado, eu posso adiar aquela tarefa. É uma tarefa que a gente pode negociar, alguém pode vir ajudá-la, a gente pode deixar para amanhã, mas sem que isso seja um fator de discriminação para que ela se projete profissionalmente. Quer dizer, então, a gente tem que ter esse acolhimento. Eu acho que é uma conscientização mesmo dessa necessidade, né?
E depois a gente tem, né? Aí então eu sempre gosto de brincar, né? Aí os filhos vão crescendo e vai ser tudo aquela maravilha, a gente vai voltar a ser aquela pessoa livre, leve e solta. Uhum, só que daí vai começar a aparecer aquela ruguinha aqui, aquele cabelinho branco ali, né? Aquela secura vaginal que a gente não tinha na juventude, aquela relação sexual que começa a ser um pouco mais dolorosa, aquela libido que vai indo embora. Então a mulher ela começa a ter também, daí a gente está falando do quê? De menopausa, de climatério e menopausa, né? Só para a gente entender, climatério é aquela fase da transição, né? Antes que a gente comece a perceber aquela falha e todos esses sintomas, e a menopausa é realmente quando cessou a menstruação. Aí você vai lá, vai dosar os hormônios vão estar todos baixinhos. Ok, agora a gente está na menopausa. A partir desse momento, você pode fazer reposição hormonal, enfim, cada uma vai ter aí a sua orientação médica. Mas o que é comum a todas as mulheres nessa situação? É exatamente, novamente, a gente vem as oscilações de humor, a gente se torna uma pessoa que cansa mais cedo. Então é aquele dia que a gente fala, nossa, hoje eu trabalhei tão pouquinho, estou tão cansada. Por que eu estou tão cansada? Porque o nosso corpo realmente está mudando, os hormônios estão mudando, né? Então, aí a gente tem também mais uma série de cuidados para tomar com essa mulher, né? Isto vai impactar na produtividade? Vai, porque a gente começa a ter esse cansaço físico, um esgotamento mental precoce. Então, o que a empresa pode fazer? De novo, campanhas de orientação, de esclarecimento, um aconselhamento médico, aonde essa mulher vai ser encaminhada, o convênio médico dá cobertura, a gente tem um programa de prevenção, o convênio que a empresa firmou, ele dá um programa de prevenção, essa mulher ela é esclarecida, ela sabe o que ela tem que fazer, ou ela vai ficar se cobrando, não, eu não posso, eu tenho que ir, eu tenho que me superar, eu tenho que estar à altura de... Não, gente, a gente tem que lidar com essas coisas como fatos da natureza da mulher, né? Não são fatos aleatórios, são fatos que toda mulher vai passar. Inclusive, essa conversa que a gente está tendo, né, Lília? Porque às vezes, num bate-papo, informal é isso, falar, eu estou me sentindo assim, a sua colega também vai estar se sentindo do mesmo jeito. E essa troca também já nos dá essa fortaleza para continuar. Acho que tem algumas coisas importantes que você está trazendo, que é o saber, né? Saber o que é e a causa, porque né, eu posso estar cansada, mas eu não consigo identificar de onde vem. Saber que são fases da vida diferentes, né? E entender como eu posso lidar com cada uma dessas fases. Né? Eu, mulher, que passo pelas fases, mas também eu como gestora daquela pessoa, como né, responsável pelas decisões que estão acontecendo na empresa, por fomentar uma cultura que acolhe, né? E acho que uma coisa importante que você trouxe é assim, o acolher não é ser condescendente, né? É você entender que é uma situação pontual e lidar com aquilo para que a pessoa possa se colocar numa situação de equidade, né? Porque quando a gente fala assim, homens e mulheres têm os mesmos direitos, os mesmos deveres. Ok, só que não tem a mesma condição física para enfrentar nos diferentes momentos da vida aquele desafio do trabalho, por exemplo, né? Isso, exatamente. Eu acho que a grande diferença é essa, quando a gente fala de igualdade, né, não é tratar a todos da mesma forma, é tratar equidade que a gente deve trazer para o discurso, né, da modernidade. Por quê? Porque a equidade é aquele que olha para cada um de acordo com a sua necessidade. Porque, claro, nós estamos aqui falando da saúde feminina, a gente está colocando a lente sobre esta oscilação que é muito mais frequente na vida da mulher, né? Que você vê que cada fase tem as suas oscilações próprias. A vida masculina, do ponto de vista hormonal, ela é muito mais linear. Então, é claro que o homem vai ter também outras demandas de saúde, né? Mas se a gente pensar que a vida da mulher ela é marcada definitivamente por essas fases, é uma questão que a gente tem que trazer para a pauta do dia. A gente não pode lidar da mesma forma. Não pode ignorar e, como você falou, não pode normalizar a situação. Exatamente. Todo mundo é igual aqui. Então, ok, todas as mulheres aqui passam por menstruação todo mês e todas são iguais. Não, tem características diferentes. Não. E a gente tem, inclusive, por exemplo, é uma situação que eu acho bem bacana na Espanha. Na Espanha acabou de ser aprovado agora recentemente
toda mulher tem direito a 3 dias de licença mensais no seu período menstrual, se ela tem, lógico, um acompanhamento médico e uma comprovação de que ela tem uma cólica que seja relevante, que ela realmente seja incapacitada de exercer sua função naqueles 3 dias. E isso não pode ser considerado pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo grande empresário, pelo microempresário e nem para aquela mulher que seja talvez freelancer, como um impeditivo dela avançar na sua carreira. Isso tem que ser entendido e tem que ser respeitado, é um direito. Então a mulher ela também tem que conhecer os seus direitos e a gente tem um projeto de lei já aqui no Brasil para que isso se torne também um direito da mulher. Nilza, e o que as empresas podem olhar ou cuidar, né, considerando a saúde da mulher como com todas essas fases, né? Quais são as boas práticas ou o que é recomendado que as empresas pratiquem para que a gente possa ter um bom ambiente e que acolha a mulher nas questões de saúde ao longo da sua vida? Então, o que a gente vê hoje, né, Lília, o que a gente tem aí? As empresas realmente que têm selo de boas práticas relativas à mulher, elas vão ter, primeira preocupação, com um berçário, né? Então, ela vai ter o seu próprio berçário dentro da empresa. É claro que nisso a gente está falando de grandes empresas, né, que conseguem ter essa infraestrutura, ou elas têm pelo menos um suporte para que a mãe consiga trazer esse berçário. Então, um convênio com um berçário próximo, uma facilidade que ela possa ter acesso para essa criança ficar mais próxima da mãe durante o período de trabalho. Ou até verba, né? Tem empresa que tem auxílio creche. Isso, né? Outra questão, o espaço, né, que a gente já falou, um espaço adequado para coleta e armazenamento do leite. Então, isso vai exigir também uma instalação física adequada. Isso eu acho que nem é tão difícil, né? Eu acho que mesmo empresas de pequeno porte pode pensar disso de uma forma carinhosa. Eu costumo brincar que até o ambiente físico, né? Se você tem lá um ambiente da mãe que vai fazer a coleta do leite, uma florzinha, um olhar feminino, porque se a gente pensar também do ponto de vista de ergonomia, as empresas elas têm um olhar predominantemente feminino. A grande maioria foi pensada para homens, então elas são neutras, são cinzas, são, né? E a gente sabe que um olhar feminino pode trazer um diferencial ali no ambiente, no acolhimento térmico, que é uma queixa que eu ouço muito no meu consultório, por incrível que pareça isso. O meu ambiente de trabalho é super gelado, eu tô com cólica, aquele ar-condicionado tá gelado, eu vou morrer de dor, eu vou piorar. E eu peço para aumentar, os homens estão lá. Até porque eles estão com uma vestimenta muitas vezes diferente, com terno, gravata, e as mulheres, a gente, né, nesse diferencial, a gente pode muitas vezes estar com uma roupa mais leve. Então, é isso. Como é que é a temperatura da sala? Ela é pensada para essa mulher que tá com uma roupa um pouco mais tranquila e para aquele homem que tá... Vamos pensar nisso, gente. É sempre uma discussão, né? É sempre uma discussão. Eu queria dar um exemplo de uma situação que eu vivi. Eu trabalhei numa empresa que tinha 100 pessoas, mais ou menos, né? Era um andar só. E chegou um determinado momento que tinham 4 mulheres recém-voltadas, né? Que voltaram recentemente de licença maternidade e em período de aleitamento. E aí, uma delas era da minha equipe e ela falou, olha, a gente precisa de um lugar adequado para poder fazer ordenha, tal, para poder guardar o leite. Tinha, né? Tinha geladeira, tranquilo, com espaço, né? Porque tem isso também, né? Se é um frigobar ou é uma geladeira que dá para armazenar o leite de 4 ao mesmo tempo. Foi uma coincidência, mas acontece. E a gente não tinha nenhum espaço adequado, apesar de que o banheiro era um banheiro, tinha o vaso sanitário e a pia dentro e tal. Mas o que a gente fez, né? E eu falei, vamos tentar viabilizar isso. Uma das salas de reunião, que era uma sala pequena, com uma mesinha redonda, com 4 cadeiras, a gente reservou aquela sala no horário que elas queriam. Então, era no primeiro horário da manhã, eram 4 vezes por dia, não me lembro mais os horários, mas 2 vezes de manhã e 2 vezes à tarde, aquela sala estava reservada com uma chave para trancar. Tá? Também é uma outra coisa, a sala de reunião não tinha chave, a gente providenciou uma chave para que as mulheres pudessem ir ali naqueles horários e fazer a retirada do leite
e tinha uma geladeira que elas podiam guardar, né? E elas tinham depois aquelas bolsinhas térmicas que elas levavam para casa. Então foi uma adaptação de um local que tinha duplo uso, mas era um local higiênico, não era dentro do banheiro. Pois né? Porque não é nem um pouco confortável, fazer ordenha dentro do banheiro. Era próximo do banheiro, então elas podiam ir ali, lavar a mão e tal. Entrava na sala, trancava, fazia a retirada do leite e guardava na geladeira. É possível adaptar. Né? Possível. A questão é, elas vieram trazer, né? No caso, eu tinha uma pessoa na minha equipe, ela trouxe, e a gente conseguiu acomodar, e aí fizemos uma comunicação para todo mundo saber que naqueles horários a gente colocou uma placa na entrada da sala, essa sala está nestes horários, reservada exatamente para este fim, né? Que é a questão de favorecer o aleitamento materno, e isso vai continuar até que elas parem e foi. E que elas parem que venham outras, porque outras provavelmente... É que como era pouca gente, não foi logo em seguida, mas sempre que necessário a gente faria essa adaptação, né? Então, assim, é possível também achar uma solução dentro de um ambiente que não foi pensado para isso. Exatamente. Eu acho que a gente não precisa pensar que isso vai ser a empresa ela não vai precisar mudar de estrutura física, né? São pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na vida dessa mulher, né? E do bebê e da saúde da família. Da né, família e da sociedade, né, no caso, porque nós estamos criando bebês que serão os nossos futuros gestores, as nossas futuras gestoras, né? Então é importante pensar na saúde deles e delas desde bebês, né? Isso mesmo. E outra questão importante, que eu acho que é importante a gente retomar, é a questão, né, da adaptação do banheiro mesmo. Então, pensando nessas necessidades de pelo menos um banheiro que tenha esta facilidade da mulher ter o vaso sanitário, né? Junto com a pia, né? E outra questão que é uma questão feminina, Lília, que muitas vezes a gente não pensa, mas é assim, né? Os meninos, eu acho que desde pequenininho eles são treinados, né? O menino tem aquela coisa desde pequenininho, né? Tem a competição de quem faz o xixi mais longe, quem faz o pum mais fedido, e eles dão risada, e é tudo muito divertido. E a menina, muito pelo contrário, ela não pode ir fazer o xixi em qualquer lugar, ela não pode, de preferência ela não fala que ela está com vontade de fazer xixi, muito menos de fazer cocô, né? Muitas vezes as mães, quando a criança faz o xixi ou faz o cocô, ai, que fedidinho, ai, vamos... Então, quer dizer, isso também é importante falar, mamães, não façam isso, por favor, porque assim, né? Depois essas meninas vão crescer, vão trabalhar numa empresa onde vai ter 3 casinhas, né? Um banheirinho do lado do outro, e ela vai ter vergonha. Eu já ouvi queixa no consultório de mulheres que passam horas sem fazer xixi, porque ela tem vergonha do barulho do xixi no vaso sanitário, ou ela vai ficar constipada porque ela tem vergonha de evacuar e do odor que isso vai fazer, e o que a amiga dela vai pensar daquilo. Então, essas situações são situações absolutamente comuns no consultório, são relatos que eu ouço quase todo dia, né? E daí eu diria que não depende nem só da empresa, né? Depende também da educação dentro da família e de nós, mulheres, termos consciência de que, gente, né, são situações absolutamente normais, corriqueiras, e que a gente tem que olhar com naturalidade, porque não faz sentido a gente ficar constipada porque a gente tem vergonha de ir ao banheiro, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante, porque na sua casa, você está lá, você está tranquila, você não tem vergonha, né? Mas na empresa, a gente sabe que é bem diferente. E a maioria dos escritórios tem banheiros coletivos. Exatamente. Né? Bem comum isso, né? Exatamente. Então, aí eu falo, de novo, campanhas de esclarecimento, campanhas de... Aí sim, trazer para a normalidade, né? Questões que... Porque nós somos educadas de forma diferente. O homem vai no banheiro, é aquele banheiro, muitas vezes é até aquele mictório, né? São todos juntos. Aberto, E eles falam tranquilamente daquilo, não tem problema nenhum. Nós não somos assim. Deveríamos ter também nesse aspecto trazer isso para a normalidade como os homens. Então, fico alerta para que a gente pense nessas situações. E que isso seja também um assunto, que isto faça parte ali do aconselhamento, da conversa, né? Como a gente está fazendo aqui hoje, trazer isso para o mês da mulher, por quê? Porque é importante pensar nisso. Tem um tema que é bem também complexo no ambiente de trabalho, que é o banheiro ser unissex. Né? Porque se você tem pessoas trans, então qual banheiro, aí começa a discussão, qual banheiro que essa pessoa vai utilizar e onde que ela vai se sentir confortável, né?
para poder utilizar. Então, a solução do banheiro unissex, e muitas vezes o local, seja uma fábrica, um escritório, uma loja, o que for, né, qualquer que seja o ambiente de trabalho, não tem a arquitetura preparada para isso. Exatamente. Até a escola, né? Enfim, qualquer que seja o ambiente. Qualquer que seja. Mesmo se você pensa numa mulher que trabalha na rua, uma representante comercial, né? Em que momento ela vai poder usar, que tipo de sanitário? Uma mulher, um homem, um trans, isso hoje em dia é uma questão ainda que a gente não tem uma definição, não temos legislação. Eu acho que, assim, o que eu, enquanto profissional, realmente pensaria... O que a gente costuma falar é assim, né? A questão do banheiro ser ou não ser unissex. Na sua casa, você tem um banheiro para homens e um banheiro para mulheres? Não, né? Não, o banheiro é unissex, todo mundo usa o mesmo banheiro. Aí o argumento contrário é, bom, mas a gente tem a questão da violência. Se esse banheiro ele é unissex no ambiente de trabalho, você vai expor aquela mulher, aquele trans à violência. É um argumento também que a gente pode dizer o seguinte, se você for falar em termos de violência sexual, aonde é o ambiente onde ela mais ocorre? O que as estatísticas mostram? Dentro de casa. Então, aí você já tem uma contradição, né? Mas, enfim, gente, isto é um assunto que não está definido. Não tem uma solução única. Não temos uma né? solução única. O que eu penso que traria maior conforto para todo mundo? Aqueles ambientes, alguns banheiros de estabelecimentos comerciais, de shoppings, têm aquele ambiente familiar, que é onde você consideraria aquele ambiente como um ambiente unissex ou de frequência de todos. Então, o que eu proporia, né, o que eu vejo como interessante? Ter o banheiro feminino, ter o banheiro masculino, ter até um ambiente de família, se é um ambiente maior, que vai ter família, mas num ambiente empresarial, ter o banheiro unissex. Então, aquele que se sente confortável. Aí, muitas vezes o trans vai dizer, mas eu não gostaria que um homem estivesse no banheiro trans. Enfim, gente, acho que aí é um caminho longo pela frente. Mas eu pensaria inicialmente nas 3 opções. Uhum. Eu acho que é a forma que eu atenderia melhor todas as comunidades, todas as possibilidades. E, de novo, é uma questão de adaptar o ambiente que existe. Né? Exatamente. Porque muitas vezes não é possível fazer uma reforma ou garantir. Isso é fazer uma adaptação mesmo do que é possível, ser criativo, né? De olhar o ambiente, as demandas e poder fazer essa adaptação. E o que eu estou pensando aqui, né, Lilian? Se muitas vezes você não pode mudar o ambiente... Mas se você mudar a cabeça das pessoas, a forma como as pessoas entendem hoje essas situações, a gente já vai estar garantindo acolhimento, segurança, conforto e uma convivência pacífica e generosa, né? Então, e acolhedora, né? Que acolhedora. Acho que então, talvez, principal... então, talvez mais do que ter os 3 banheiros, é ter a cabeça das pessoas entendendo e compreendendo, né, o que a gente tem hoje aí de diversidade e de direito de opção, né? Muito bom. Eu queria falar um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica, que acho que é um tema ainda bastante desconhecido da maioria das pessoas, pelo menos quando eu converso com as pessoas não sabem o que é, para que serve, para que existe. E aí, se você puder explicar um pouquinho sobre essa sua especialidade, para mulheres e para homens, né, pensando na saúde, como que a fisioterapia pélvica contribui para a saúde, quais são os temas principais que a gente... É meio esclarecedora essa conversa também, sabe, Nilza? Sim, eu acho super importante, porque de verdade, assim, as pessoas realmente, eu brinco, né, eu falo assim, eu gosto mesmo, né, de explorar, assim, porque quando eu comecei a ser fisioterapeuta, ninguém sabia nem o que era fisioterapia, e quando todo mundo já sabia o que era fisioterapia, eu resolvi ser fisioterapeuta pélvica, e as pessoas perguntam, nossa, o que é que você faz, né? E realmente, assim, quando eu comecei a atuar na área da fisioterapia pélvica, a gente trabalhava muito, o foco inicial foi muito para as incontinências urinárias, né? E agora, hoje não, hoje a coisa se diversificou muito, né? Então, assim, a gente trata mulheres, homens e crianças, cada um com as suas queixas particulares. Eu vou focar um pouco mais hoje no assunto da mulher, é o que a gente está trazendo aqui para a pauta do dia, e vou retomar um pouquinho as 3 fases que a gente conversou, da menstruação, ali da gestação e depois do climatério e menopausa, porque cada um tem mais ou menos sua queixa específica, né? Então, eu diria que hoje o grande tema da mulher no período menstrual, que a fisioterapia pélvica pode atuar, é a dor.
né? Então, realmente são aquelas mulheres que têm muita dor, muita cólica menstrual, porque normalmente elas vão ser diagnosticadas com adenomiose ou com endometriose. Então, que não é só a cólica, né? Quando a gente pensa dor da endometriose, é só a cólica. Não, não é só a cólica. Vai ter a cólica naquele período em que você está realmente menstruada, mas você pode ter uma dor pélvica crônica, uma sensação de edema na região da bacia, né? A pelve é ali a região da bacia. Você pode ter dor durante a relação sexual. Essa dor pode ser uma dor profunda durante a relação, ou ela pode ser uma dor na própria penetração. Por quê? Porque o fisioterapeuta pélvico, especificamente, qual é o objeto de trabalho dele? Especificamente, é claro que é o corpo todo, mas o objeto específico de trabalho é o períneo. Quem é o períneo? Né? E atenção, meninos também têm períneo, tá? Porque às vezes a maioria do pessoal acha que é só mulher que tem períneo, não, mas os homens também têm períneo. Então, o períneo, ele é o músculo que fica embaixo da nossa bacia, né? Ele tem a função de ser uma cestinha que está segurando ali os nossos órgãos pélvicos. Então, ele segura o nosso intestino, ele segura a nossa bexiga, ele segura nosso útero, né? Então, pense, ele é um músculo que está extremamente relacionado com toda a questão dos órgãos reprodutores femininos, do útero, dos ovários, ele está ali envolvido nessas funções. Então, se eu tenho uma mulher que tem dor uterina, que tem cólica, que tem todo mês, quando a gente vai menstruar, tem um acúmulo sanguíneo nessa região. Então, o que acontece? Esse músculo ele vai estar sofrendo junto com esses órgãos dessas alterações. Então, é um músculo que vai passar por uma situação de dor todo mês, né? Então, ele vai ficar o quê? Ele vai começando a se tornar um músculo mais tenso, mais retesado. Eu costumo usar uma coisa que é bastante esclarecedora, que é assim, é como se você tivesse um períneo, é como se fosse um torcicolo. Pensa você com torcicolo. E daí eu falo para as pessoas. Então vamos pensar, por exemplo, na relação sexual. Pense em você com torcicolo ser convidado para jogar uma partida de vôlei lá na praia. Acho que não vai ser muito gostoso. Então pensa você com períneo tenso ser convidada para uma relação sexual. Também não vai ser muito gostoso. Então a gente tem que trabalhar esse músculo. E se a gente pensar que ele é um músculo, como qualquer outro músculo do corpo, como um trapézio, como um abdômen, como um glúteo, como uma coxa. Ele é um músculo que pode ficar fraco, ele pode ficar forte, ele pode ficar tenso, ele pode ficar encurtado. Então, qual é o trabalho nesse músculo? É a mesma coisa que eu faria com qualquer outro músculo. Eu vou relaxar, eu vou alongar, eu vou fortalecer, eu vou dar comando, né? Então, se eu tenho um bom comando motor, eu tenho uma boa bailarina. Se eu tenho um comando motor incipiente, essa bailarina está começando a treinar ainda. O períneo reage da mesma forma. Então, o que a gente usa de técnica? As mesmas técnicas que eu uso para qualquer outro músculo, que são calor, massagem, exercício, aquele choquinho que o pessoal conhece bastante na fisioterapia, que é o TENS, que é um potente aliado ali no alívio da dor, é um potente aliado no alívio, mas tá bom, vocês entenderam, né? Para a gente controlar a dor, muito exercício, muita conscientização. Então, no período, para essas mulheres que têm endometriose, elas vêm, porque normalmente elas vão ter a queixa de dor, então essa dor é crônica e a dor na relação sexual. Então, a gente vai olhar para essa dor. E eu posso te garantir, Lília, muda muito a qualidade de vida dessas mulheres. Porque não só elas vêm fazer em consultório, como eu vou ensinar práticas. Eu vou ensinar uma coisa que a maioria das mulheres desconhecem, que é a massagem perineal, a automassagem perineal. Como é que eu faço para relaxar o meu períneo? Todo mundo às vezes conhece, né, aquela coisinha de pôr na vista. Eu vou aquecer, vou pôr no meu olho, vou ficar lá, tô com dor de cabeça, vou pôr na testa para descansar. Tem bolsinha que você pode até levar para o trabalho, aquecer no micro-ondas da empresa e sentar em cima dela quentinha para relaxar o seu períneo e aquela dor vai embora. Então tem muita coisa que a mulher pode fazer com um autocuidado, tá, em relação a essa dor. E imagino que muitas vezes essa dor abdominal não é reconhecida como uma dor muscular, né? Porque se você tem um torcicolo, você sabe se é no osso ou se é no músculo. Exatamente. O períneo não. O períneo não, porque as pessoas não estão acostumadas. Primeiro que assim, né? É aquilo. O períneo é um músculo que ele é escondido. A gente não enxerga ele. Então, a gente já não tem uma boa relação, porque é uma coisa que a gente não vê. Depois a gente foi ensinada a tratá-lo com bastante discrição, a não falar dele, não pensar nele, não olhar para ele.
né? Então, a gente nem sabe as funções que ele tem. A gente não. Então, por exemplo, 3 funções fundamentais do períneo, isso tanto em homem quanto em mulheres. Ele ajuda no controle de urina e no controle de fezes, no controle e na eliminação de urina e de fezes. Então, no ato de micção e no ato da evacuação. Na relação sexual. Por quê? Porque tanto a uretra, quanto a vagina, quanto o ânus, eles atravessam o períneo. Então, se eu tenho um períneo que está tenso, esse períneo está fazendo uma pressão tanto sobre o meu ânus, sobre o meu reto e o meu ânus, quanto na minha vagina, quanto na minha uretra. Então, eu vou ter dificuldade para urinar, dificuldade na relação sexual, dificuldade para evacuar. Então, as 3 funções estão sempre elas caminham muito juntas. Se eu tenho uma disfunção urinária, posso olhar com mais profundidade, porque eu vou achar alguma disfunçãozinha ali sexual, uma disfunçãozinha anal, retal, tá? Então, são coisas que caminham muito juntas. Se a gente vai pensar nessa mulher no período lá gestacional, que a gente falou, ou no pós-parto, no período do puerpério, no período gestacional, independente da mulher, se ela vai fazer um parto vaginal ou se ela vai fazer um parto cesárea, durante aqueles 9 meses que ela vai formar aquela vida, que aquele bebê está crescendo, quem é que está lá embaixo segurando esse peso do bebê, o peso da placenta, o peso, né, de todo aquele abdômen que está crescendo? É o períneo. Então, eu estou falando para você, Lilian, você vai começar a partir de amanhã a carregar uma sacolinha de 500 gramas e descer a sua escada do seu prédio a pé. O mês que vem, essa sacolinha vai ter 1,5 kg, no outro mês 3,5 kg, no outro 4,5 kg, até chegar no final do 9º mês, você vai estar descendo com uma sacolinha lá de 20 quilos. É claro que isso vai demandar um trabalho, um ganho de força da sua musculatura, né? Porque senão você vai ficar sobrecarregada. Então, o que a gente tem que fazer nesse período? A gente tem que fortalecer esse períneo, a gente tem que alongar esse períneo, a gente tem que cuidar de todas as articulações dessa mulher, porque a coluna dela está submetida a um peso muito maior daquele abdômen, e se ela não ganhar força, ela vai estar sendo solicitada, ela vai estar sendo estressada, e isso vai causar dor. Então, a gente tem muita coisa para pensar. Então, a gente tem que pensar no sistema respiratório, que está sobrecarregado, porque eu estou respirando por 2, né? Então, e ao mesmo tempo a minha barriga está comprimindo o meu pulmão. Então, eu tenho um espacinho menor para respirar e tenho que respirar por 2. É um desafio, né? E que pode ser ensinado. A mulher pode aprender técnicas de como respirar melhor para não se sentir tão cansada, né? Aí tem a questão então da dor, tem a questão circulatória. Essa mulher ela vai ser propensa a ter mais edema. Então o que a gente tem que ensinar? Exercícios de uma coisa simples. Chegou em casa no final do dia, põe a pernona lá para cima, faz um movimentozinho no pé, mesmo durante a sua jornada de trabalho, não fica com aquele pé parado, movimenta o pé, levanta da cadeira, fica na ponta do pé 10, 20 vezes, se senta, isso já ativou seu círculo. Assim como você faz no avião, você vai fazer um voo longo, pensar na jornada de trabalho também como um lugar onde, se você está muito sentado, você tem que ter intervalos. Levanta mais a miúde, essa mulher ela vai usar mais o banheiro, porque a bexiga dela também está diminuída com o volume da barriga, então ela tem que ir mais ao banheiro. Não é saudável ficar segurando aquele xixi um tempão para ir no banheiro 2, 3 vezes por dia, tá? Então, nós da fisioterapia pélvica vamos trabalhar nesse sentido, de preparar o corpo como um todo, a respiração, a circulação e o períneo. Agora, vamos falar desse períneo, se essa mulher for fazer a opção, e nem sempre é só uma opção, ela precisa ter condições, mas vamos pensar nesta mulher que vai fazer o parto vaginal. É muito comum as mulheres me perguntarem, e vai acabar com o meu períneo? Eu digo não. Não é o parto vaginal que acaba com o seu períneo. Se o seu períneo estiver preparado, se ele foi treinado, ele não vai sofrer grandes consequências. Aí eu costumo usar uma outra analogia, né, que é assim, eu falo assim, o trabalho de parto, ele é quase como se fosse uma apresentação de uma bailarina de alta performance, um atleta de alta performance, né? Eu tenho que me preparar. Ninguém sai de casa num dia de manhã e resolve que vai ser bailarina daí 3, 4 horas e vai chegar lá e fazer um espacate maravilhoso, né? Você tem todo um treino. E por quê? Porque o que vai acontecer com esse períneo na hora do parto? Ele vai ter que se alongar muito, né? Ele vai ter que se alongar 10, 20 vezes o tamanho dele para poder passar o bebê. Então, é claro que eu tenho que ir alongando ele aos poucos, senão no momento do parto eu vou ter uma lesão muito maior,
né? Uma lesão pequenininha é uma coisa que a gente espera no parto, é normal. Agora, uma lesão grau 4 com laceração de todo o períneo, não. Então, eu costumo dizer, o vilão do parto vaginal não, o vilão do períneo, desculpa, não é o parto vaginal, é a falta de orientação, é a falta de você saber que você pode se preparar para aquele momento. Tá? Então a gente vai trabalhando com, a gente tem a massagem perineal, temos um aparelhinho que é como se fosse aquela coisinha de tirar pressão, a perazinha da pressão, você vai aumentando de volume. Então a mulher ela vai se acostumando com volumes cada vez maiores ali no canal vaginal. A gente ensina a mulher a controlar a dor do momento do parto, com exercícios respiratórios, com mobilidade, porque é outra coisa que hoje, assim, né? A gente tem falado muito. O parto, gente, é um momento de você se movimentar. Não é um momento de você ficar parada naquela posiçãozinha ginecológica, né? Então, não, vamos nos movimentar, vamos dançar, traz o parceiro junto, a calma, a tranquilidade é fundamental no controle da dor. Tá? Então, a gente trabalha tudo isso durante ali o pré-natal, a preparação. Então, essa mulher, ela vai sabendo que a hora que der uma dor XYZ, ela tem que se mexer, ela tem que respirar, ou ela tem que agachar, ou ela tem que sentar, ou ela tem que ficar em pé. Ela vai saber como lidar com aquele momento, tá? Aí chegamos de novo lá na nossa climatéria e na nossa menopausa. Aí vem a questão da dor, realmente da dor na relação sexual, que a gente fala que é uma coisa assim, eu diria quase 100% das mulheres que entram no climatério na menopausa vão sentir essa dificuldade na relação sexual. E aí o que é que a gente, enquanto profissional, trabalha? Vamos ensinar essa mulher, primeiro, que a lubrificação natural da mulher neste período ela vai diminuir e que a gente tem que trazer para essa mulher possibilidade de uma lubrificação não fisiológica. Então a gente tem muita coisa no mercado hoje, desde o mais baratinho, que é o óleo de coco, que é muito bem aceito pela maioria das mulheres, até produtos especificamente desenvolvidos para cada fase, com cheiro, com gosto, com cor, com textura. Então você pode comprar um olhinho de coco, você vai pagar R$ 15 um vidrinho, como você pode comprar um lubrificante vaginal específico que você vai pagar R$ 200, R$ 300 um vidrinho. Vai depender daquilo que você prefere, que você pode ter e que vai te trazer conforto, né? Mas uma coisa super importante, que eu acho super importante trazer aqui porque a gente também tem o hábito de associar a questão da lubrificação com a questão da libido, do desejo e da excitação, né? Tá relacionado? Tá relacionado, mas é volume dependente? Não, não é, e muitas vezes a gente pensa que é. Então, muitas vezes fica aquela coisa, eu vou trazer um lubrificante para a relação, o que é que o meu parceiro vai pensar? Que eu não estou desejando, que eu não estou suficientemente excitada para aquela relação. E não é verdade. A lubrificação, ela diminui com o climatério e com a menopausa por causa do hormônio, porque o hormônio é um determinante para essa situação. Né? Então a gente tem que trazer isso para a normalidade. Então é outro trabalho do fisioterapeuta pélvico, ensinar esta mulher a como se reinventar do ponto de vista da sexualidade e a como lidar com esta nova sexualidade. Né? Então, ensinar essa mulher a como que eu controlo essa dor com a lubrificação, com o exercício, com o reconhecimento de como é que esta dor vem no corpo. Então, eu tenho técnicas aí, de novo, técnicas manuais. A gente tem hoje o laser, que a gente pode utilizar para melhorar tanto a lubrificação quanto trazer colágeno e elastina para o corpo dessa mulher, que são né, que são coisas que a gente vai perdendo com o envelhecimento. Então, a gente estimula a produção de colágeno e elastina, que vai melhorar a resposta muscular. A gente tem a radiofrequência, o exercício, porque a gente sabe também que toda a musculatura que trabalha, que faz exercício, ela vai ter um aporte sanguíneo melhor, então ela também vai se distender mais, ela vai ter uma terminação nervosa melhor, então o meu prazer vai ser melhor. Então é muita coisa que a gente pode trabalhar com essa mulher, em todas as fases, em todas as fases. Muito bom. Vou interromper um pouquinho, gente, está gelado aqui. Nossa, você não está sentindo? Não sei se está vindo aqui em cima de mim. Porque para mim está só na Nossa, perna. eu tô com a mão tudo gelado. Tá vamos bom, lá. você acha que tá ótimo? Bom? Eu acho que tá ótimo, a gente pode fazer uma última, né? Dá tempo? Podemos. Isso. A última,
Acho que pergunta o que é mais frequente no consultório, Beleza. né? Que daí eu já vou falando que nada disso é normal. Isso. E Tá. aí a gente fecha e aí eu vou pedir 3 dicas no final. Ou Tá. já fecha com isso? Eu acho que eu já fecho com isso. Para mim Já fica mais fecha. fácil Tá. ir falando Então e vamos já... lá. Então eu vou fazer a pergunta da seguinte forma. Nilza, o que você percebe, que você recebe hoje no seu consultório, que é mais comum, né? Quais são as queixas femininas mais comuns? E que eu entendo também que tem uma questão de desconhecimento e tal, a gente já falou um pouco sobre isso. E quais são as dicas que você dá para essas mulheres poderem superar essas né, queixas ou esses obstáculos que a gente vê? Pode ser isso? Pode, Tá. pode. E aí, Thiago? Podemos ir? Nilza, para a gente encerrar, eu tenho uma curiosidade. Qual que é a queixa, quais são as queixas mais comuns que você recebe no seu consultório? Pelo que a gente conversou aqui, eu entendo que tem muito desconhecimento. Com né? certeza. Pela própria cultura, pela educação que a gente tem, pela vergonha de falar dos problemas femininos, às vezes até mesmo com outras mulheres, não se discute tanto. Tem uma questão cultural importante. Então, assim, quais são as queixas que você mais recebe? E se você puder dar dicas, assim, de como as mulheres podem enfrentar essas dificuldades e superar. Ok. Tá. É bastante frequente, Lília. Normalmente essas pacientes ela vem por encaminhamento médico. A grande maioria hoje ainda vem, apesar de que não é mandatório, né? A mulher ela pode procurar o fisioterapeuta pélvico a partir da sua própria e dela identificar as suas necessidades. É claro que se o profissional, o fisioterapeuta, percebe que essa mulher precisa de um diagnóstico médico, ele vai então encaminhar essa mulher para um diagnóstico médico. Mas se não, se ela tem questões que são próprias da função perineal, que a função o papel do fisioterapeuta é exatamente restabelecer a funcionalidade a partir de um organismo que esteja, do ponto de vista clínico, saudável, né, mas disfuncional, ela pode ir direto para o fisioterapeuta. Mas a grande maioria vem ainda pela prescrição do médico, né, dos médicos ginecologistas e urologistas. Alguns psiquiatras e psicólogos já estão encaminhando. Então, o que vem muito? Incontinências urinárias, né? Que é como eu te falei no começo, quando eu comecei a minha profissão, era o que vinha, incontinência urinária. Só que daí nós começamos a perceber que atrás da incontinência urinária sempre vem uma queixa de constipação, que é outra assim, queixa de quase 90% das mulheres são constipadas, né? E são relacionadas à disfunção perineal. Então, a gente tem hoje a incontinência urinária, a constipação que vem aí a reboque, né, da incontinência urinária, que a gente descobre em consultório, e tem as queixas de dor na relação sexual. Então, a gente tem muita dispareunia, que é dor na relação sexual, e tenho também, Lília, muito vaginismo. Aí, numa população já, eu diria... Se a gente for classificar por faixa etária, as incontinências elas são mais frequentes, então, na nossa fase lá da gestação e do climatério menopausa, e as dores, elas são, a dispareunia ela é mais, e o vaginismo, elas são mais frequentes nas mulheres mais jovens, né? Que talvez não tenham ainda nenhum autoconhecimento necessário para ter uma vida sexual mais satisfatória, né? Então, eu acho que são essas 3 queixas, realmente, a incontinência, a constipação que vem a reboque, e a queixa sexual. E a outra coisa que foi um evento assim que foi até bastante frequente, que teve um aumento bem significante durante a pandemia, a dor pélvica crônica, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo sentada em cadeiras não ergonômicas, muitas vezes sentada no sofá da casa, sentada na cama com o computador no colo. Então, isso trouxe, muitas vezes, dor no finalzinho da coluna, que pode se irradiar ali para o assoalho pélvico, e a mulher aparece com aquela dor na bacia que ela não sabe de onde vem. Então, a dor pélvica crônica, e aí na verdade, foi bem, assim, distribuída entre homens e mulheres, né? Isso é uma boa prática também que veio depois da pandemia, que as empresas cuidaram da instalação domiciliar Exato. do escritório. Isso. E muitas até fizeram, né? Deram cadeira, né? Exatamente. O equipamento, né? Não só a cadeira, Isso. mas o apoio para os pés, o teclado, a tela
né? Muitas pessoas trabalham com telas grandes, então isso foi um cuidado que as empresas tomaram, que foi uma boa prática, que acho que perdura, né? Um aprendizado depois da pandemia que foi intensificado mesmo. Exatamente. Porque você vê, a gente realmente, assim, né, foi possível para o profissional de saúde identificar essas questões, porque chegou no consultório. Aí você começa a falar, puxa, olha, está relacionado com isso, né, tá? Então, acho que são essas as grandes queixas, né? E daí, o que que eu queria passar de dica, né, para as mulheres, para as portadoras de vulva e vagina, né? E que façam, que sejam felizes e tenham liberdade de fazer as suas escolhas ao longo da vida. Então, uma coisa super importante, gente, dor nunca é normal. Tá? Então, a gente tem meio que um mantra, assim, né, da fisioterapia pélvica. Então, dor na relação sexual não é normal. Relação sexual é uma coisa que é para te trazer prazer, bem-estar, satisfação. Não pode doer. Então, se você tem dor na relação sexual, fale primeiro com a sua parceria, fale com o seu médico e não aceite como resposta: tome um vinho e vá para a praia, porque isto não vai deixar o seu períneo mais relaxado, tá? Isso é uma cobrança que a sociedade coloca e que a mulher, ela traz essa cobrança, porque daí o que ela fala, puxa vida, as mulheres vão na praia e relaxam e param de ter dor e eu não. E não é verdade, é preciso tratar. Então, dor não é normal, nem na relação sexual, nem no período menstrual. Uma dor exagerada no período menstrual tem que ser investigada, ela tem que ser levada ao médico e você tem que ter um médico que te ouça. Se ele disser, toma um Tilenol e deita, desconfie desse profissional. Procure alguém que esteja habilitado para te atender e para te acolher, né? Então, dor não é normal, nunca. Eu falo isso milhões de vezes porque a mulher normaliza a dor. A mulher, a gente fala inclusive isso, né? Ai, homem não aguenta dor, qualquer dor de cabeça está apitando e a gente não. A gente também tem que apitar. Dor não é normal. Dor está dizendo para a gente que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa olhar para o nosso corpo, ouvir o que esse corpo está falando, tá? E a gente precisa ter o cuidado com o nosso bem-estar do nosso corpo da forma preventiva. Então, é aquilo que também é outro mantra. Todo mundo sabe, é importante fazer uma atividade física, é importante trazer a atividade física para a rotina, para o seu dia a dia. E quando a gente fala atividade física, não precisa pensar lá na academia, malhando e suando. Cada um gosta de uma coisa, uns gostam de dançar, outros gostam de caminhar, outros gostam de ir para a academia. O importante é que você faça uma atividade física que você goste, que você tenha prazer. E eu queria falar de outra coisa, que é a questão da constipação, que também é muito importante, né? A gente sabe que a pessoa, quando a gente fala assim que a pessoa está enfesada, ela está cheia de fezes. E todo mundo sabe que é uma mulher enfesada, um homem enfesado. É chato, né? Então a gente tem que pensar que estar constipado traz dor de cabeça, traz desconforto, rouba sua concentração. E a gente tem assim, a fisioterapia pélvica tem técnicas muito simples. Uma delas é: gente, escutem o seu intestino, porque muitas vezes a gente tem aquele desejo de ir no banheiro e fala, agora eu não vou. E deixa para ir daqui meia hora, porque agora eu estou aqui, eu não quero perder a concentração. E deixa para ir daqui 15 minutos, daqui meia hora. Sabe quando você vai, o intestino? Agora ele já não quer mais, ele já relaxou. Então, por favor, ouçam seus intestinos. Sentiu a vontade de ir no banheiro? Não é chato, não é feio. É assim como ter sede. É assim como ter vontade, como aquele... Natural. É natural. Levante, ouviu aquela vontadezinha de ir no banheiro? Levante, vá ao banheiro, porque grande parte das constipações a gente já resolve só com isso, tá? Com ir ao banheiro a hora que você sente vontade. Então, eu acho que são essas as 3 grandes dicas. Não naturalize a dor, ouça o seu intestino e cuide do seu corpo de uma forma preventiva, de uma forma geral, em todas as fases da vida. Que legal, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Olha, foi super esclarecedor. Acho que traz informações para a gente, toca em assuntos que eles deveriam ser naturais e são delicados, que a maioria das pessoas tem vergonha de falar ou de se expor e até desconhece. Porque não é um assunto como uma dor de dente, que você fala, estou com dor de dente, vou no dentista. Exatamente. Né? Que é mais fácil, mais socialmente aceito. Exatamente. Então, acho que você trouxe temas aqui bastante importantes, tanto para as mulheres, como
né, para os companheiros, companheiras e para o ambiente de trabalho, para as pessoas que cuidam e decidem sobre o ambiente de trabalho. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme. O que eu puder esclarecer, ajudar, orientar as mulheres que tiveram acesso, que nos acompanharam aqui até o fim. Eu vou deixar os meus contatos. Podem falar comigo, eu respondo pergunta, eu converso, eu oriento, eu esclareço. Eu tenho o maior prazer, gente. Legal. E como que as pessoas podem te acessar? Tem o meu LinkedIn, né? Então podem procurar como Nilza Bueno. Tem o meu Insta, pode me mandar mensagem no Insta, eu respondo, eu oriento. Tem matérias informativas, que é o Nilza Bueno, Caliana com K. E tem a plataforma do Doctoralha, que eu tenho o meu perfil lá também, que você também procurando como Nilza Bueno, já vai aparecer ali todo o meu perfil. Tem outras matérias, outros vídeos falando especificamente sobre os temas que a gente abordou aqui e falando inclusive também do meu trabalho com os homens, com as crianças. Então, fico à disposição e foi um prazer imenso. Obrigada. Obrigada a você pelo convite.